Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta sexta-feira, 16 de setembro. Supremo promove mais uma rodada de negociação para tentar acordo entre governo, estados e Distrito Federal sobre a alíquota do ICMS dos combustíveis. Esse é um dos destaques da edição de hoje. Você vai ver também. Em sessão virtual, ministros do STF julgam validade de leis do Acre e do Amazonas sobre porte de armas para atiradores desportivos. Ministro Luiz Roberto Barroso vota pela manutenção de regras da reforma da Previdência de 2019 em julgamento no plenário virtual do Supremo. E ainda, Justiça de Mato Grosso faz parceria com escolas para reduzir a evasão de alunos do estado. O ministro Luiz Roberto Barroso votou pela manutenção das regras da reforma da Previdência de 2019. Ele é relator das ações que questionam as mudanças implementadas pela reforma e começaram a ser julgadas hoje pelo plenário virtual do Supremo. Serão analisadas 8 ações diretas de inconstitucionalidade sobre o tema, todas sob a relatoria do vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso. Os autores dos pedidos questionam regras de transição para a aposentadoria, mudança do cálculo da pensão por morte, o sistema de progressividade de alíquotas de contribuição, a anulação de benefício concedido pelo regime próprio de previdência social, entre outros. Luiz Roberto Barroso votou pela improcedência dos pedidos e declarou a validade de todas as regras questionadas nas ações. Os ministros do STF têm até a próxima sexta-feira para apresentar voto no plenário virtual da Corte. E ainda no plenário virtual, os ministros do Supremo começaram a julgar a ação que questiona a lei estadual do Rio de Janeiro, que garante matrícula de irmãos na mesma escola. Em outro caso, os ministros analisam leis do Acre e do Amazonas sobre porte de armas para atiradores desportivos. O prazo para encerrar esses julgamentos é dia 23 de setembro. As ações que tratam do porte de armas foram propostas pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Em discussão, normas do Acre e do Amazonas que dão prazo de 90 dias para que os executivos estaduais regulamentem o porte de arma para atirador desportivo. Um dos processos também abrange a lei acreana, que reconhece o risco da atividade exercida por vigilantes de empresa de segurança privada e a efetiva necessidade de que esses profissionais tenham porte de arma de fogo. Augusto Aras argumenta que a Constituição Federal estabelece competência exclusiva da União para legislar sobre o tema e que o Estatuto do Desarmamento prevê procedimentos específicos para esse tipo de licença. O Procurador-Geral da República afirma que, embora os atiradores desportivos e as empresas de segurança privada estejam incluídos nesse rol, a efetiva autorização para porte de arma de fogo deve ser concedida pela Polícia Federal. Os processos estão em julgamento no plenário virtual. A relatora das duas ações é a ministra Carmen Lúcia. Ela acolheu os argumentos e julgou as leis dos estados inconstitucionais. No voto, Carmen Lúcia destacou que o Supremo tem jurisprudência consolidada sobre o tema e que não existe lei complementar autorizando os estados a criar lei que trate do porte de armas. Outra ação que também está em julgamento no plenário virtual é sobre uma lei do Rio de Janeiro que determina a reserva de vagas na mesma escola para irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo escolar. A norma foi de iniciativa da Assembleia Legislativa. O governador do estado, autor da ação, alega que houve invasão de competência privativa do chefe do Poder Executivo para legislar sobre a organização e o funcionamento da administração. O relator desse caso no STF é o ministro Ricardo Lewandowski, que julgou o pedido improcedente. No voto, ele ressaltou que o projeto de lei de iniciativa parlamentar aprovado somente possibilita que irmãos, quando não houver empecilho de ordem objetiva, venham a frequentar a mesma escola. No caso, a lei fluminense não confere aos pais o poder de escolha sobre a unidade educacional, impedindo, portanto, que exista embaraço às estratégias previamente traçadas pelo gestor local.
Assim, julgou a lei válida. Em agosto, o número de casos de Covid-19 caiu pela metade no sistema prisional. De acordo com o monitoramento do Conselho Nacional de Justiça, foram 731 notificações nos presídios, uma redução de 55%, e 219 no sistema socioeducativo, 38% a menos do que no mês de julho. Depois de 5 meses sem óbitos, foram registradas 2 novas mortes por Covid, ambas de funcionários das unidades. A cobertura vacinal relativa às pessoas privadas de liberdade e servidores que tomaram pelo menos até a segunda dose avançou para 86,6% no sistema prisional e 87,6% no socioeducativo. A Federação Sindical Nacional dos Servidores Penitenciários, a FENASPEN, entrou com uma ação no Supremo contra dispositivos da Constituição de Alagoas que permitem preencher o quadro da Polícia Penal sem aprovação prévia em concurso público para o cargo. De acordo com a federação, as atividades dos policiais penais são típicas do Estado e não podem ser desempenhadas por pessoas que não fazem parte do quadro da carreira. Na avaliação da FENASPEN, não se pode permitir o acesso ao cargo sem prévio concurso público e sem a correlação com as atividades desempenhadas, que caracterizam o exercício de poder de polícia. Aponta ainda que cargos como os de agentes administrativos, atendentes e auxiliares de enfermagem não se equiparam com o de agente penitenciário, que só passou a existir em 2006 com a realização de concurso público específico. O relator da ação é o ministro Edson Fachin. 4 partidos de oposição entraram com ação no Supremo contra mudanças na utilização dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Segundo as legendas, os recursos não poderiam ser bloqueados para utilização em finalidades diversas daquelas para as quais ele foi criado. Os partidos questionam a medida provisória que, segundo eles, modifica a taxa de empréstimo do fundo à FINAP, a financiadora de estudos e projetos, e limita o empenho em movimentações financeiras de despesas relativas à inovação e desenvolvimento tecnológico. A ação foi distribuída ao ministro André Mendonça. O Supremo Tribunal Federal fez mais uma rodada de negociação entre o governo federal, estados e Distrito Federal sobre ICMS dos combustíveis. O grupo tem até o dia 4 de novembro para fechar um acordo. A discussão começa na mesa. Depois, eles se dividem em 2 grupos. De um lado, representantes da União, do outro, de estados e do Distrito Federal. O desafio é chegar a um consenso sobre o ICMS dos combustíveis. A comissão especial foi criada no Supremo pelo ministro Gilmar Mendes, relator de 2 ações sobre o tema. Numa delas, o presidente Jair Bolsonaro pede a limitação da alíquota do tributo. Na outra, estados questionam a lei complementar deste ano, que determinou alíquotas iguais em todo o país. O papel do Supremo, neste momento, é que vocês possam oxigenar as ideias, conversar entre si. O nosso papel aqui é de, literalmente, mediar e tentar conciliar, mostrando como é a jurisprudência. Então, o que nós iremos debater aqui, de certa forma, é uma antecipação do que poderá vir ser objeto de uma medida cautelar se vocês não chegarem a um acordo, ou de um julgamento de mérito no fim dessas ações de controle concentrado. Nesta terceira reunião, os estados mostraram o impacto que registraram em agosto deste ano, comparado com o mesmo período do ano passado. Na região norte, maior queda na arrecadação do ICMS foi em Roraima, menos 13,8%. Na região sul, queda expressiva, no Rio Grande do Sul, de menos 18,4%. No Nordeste, o estado que mais sofreu perdas foi Pernambuco, menos 29,4%. No Centro-Oeste, o Distrito Federal, menos 14,2%. E no Sudeste, menos 15,8%. No início desse ano, no fim do ano passado, a gente tinha taxas reais de crescimento bastante expressivas. Então, essa é a maior evidência contra fatos não argumentos de que a situação dos estados começa a se deteriorar e isso preocupa. A gente está aqui na busca de uma conciliação para que a gente atenue o impacto do ICMS, tendo em vista que a educação e a saúde são diretamente, constitucionalmente vinculadas a esse tributo. 25% no mínimo do ICMS vai para a educação e 12% no mínimo para a saúde. O debate foi sobre as novas regras da lei complementar, que entrou em vigor em março deste ano. Entre as propostas aprovadas pelo grupo, o aperfeiçoamento da lei complementar com a apresentação de um projeto de lei ao Congresso,
para, por exemplo, reconhecer a faculdade dos estados e do DF de escolher a modalidade de alíquota a ser adotada, um percentual fixo sobre a unidade de quantificação do produto ou variável, de acordo com a oscilação de preço. Outro item acordado foi eliminar ou alterar a norma que fixa períodos de congelamento de reajuste das alíquotas. TSE confirma a última candidatura para a disputa das eleições presidenciais deste ano. Os detalhes no próximo bloco. Até já. A Justiça Eleitoral trabalha com muito afinco e tem um quadro de funcionários que é o que garante a eleição. Não são os juízes, os que passam temporários, que passam por lá em todas as esferas. São os funcionários da Justiça Eleitoral que, com amor e muita dedicação, exercem as suas funções e garantem um pleito seguro, honesto, correto e, principalmente, rapidamente apurado. Onze candidatos vão disputar as eleições presidenciais deste ano. Padre Kelmon, do PTB, foi o último a ser confirmado pelo Tribunal Superior Eleitoral. O registro de candidatura de Padre Kelmon, do Partido Trabalhista Brasileiro, foi deferido pelo ministro do TSE, Carlos Horbá. O candidato foi indicado pelo PTB para assumir a disputa pela presidência no lugar de Roberto Jefferson, que teve o registro negado pelo plenário do tribunal no início do mês. Pastor Gamonal compõe a chapa do PTB como vice de Padre Kelmon. Com isso, todos os registros de candidaturas à presidência da República já foram analisados pelo TSE. Nas eleições deste ano, os brasileiros terão 11 opções de candidatos na disputa para o cargo de presidente. Os grupos de trabalho da cúpula ibero-americana se reuniram no Superior Tribunal de Justiça para discutir as questões relacionadas à carreira e à independência do judiciário. Os representantes do Poder Judiciário de 23 países se dividiram em 4 grupos de trabalho no STJ. Cada um mostrou como é a prestação jurisdicional do seu país. Nessa troca de experiências, eles discutiram projetos e ações para tornar a carreira judicial ainda mais independente e eficaz. Essa troca de experiências aqui, ela é importante para a gente nesse processo de compreender como isso é feito nos outros países e, quem sabe, poder ajustar e melhorar o nosso processo interno de promoção de magistrados. Alguns países têm mais garantias para a profissão judicial, outros menos. E com isso se tem um panorama muito diferente, experiências muito diferentes, e essa troca permite que os países compreendam melhor suas próprias experiências e talvez desenvolvam soluções mais interessantes dentro do bloco para fortalecer o poder judiciário. O aprimoramento da seleção de juízes e juízas para o fortalecimento da carreira no judiciário foi o tema em debate no primeiro grupo de trabalho. Juntos, eles compartilharam as principais questões enfrentadas no sistema de seleção de magistrados de cada país. Para Alberto Pérez Dayan, ministro da Suprema Corte de Justiça do México, o aprimoramento constante da seleção de magistrados fortalece o poder judiciário. Jueces honestos, entregados y comprometidos, pero seguros de que en el ejercicio de su cargo, cumpliendo con la ley, permanecerán allí. Básicamente ese es nuestro objetivo. O juiz federal do México, Jorge Cruz Ramos, defendeu um processo transparente de escolha dos juízes. Juez que no se separe de la vida de su país, que entienda lo que la sociedad quiere. Es sumamente importante que ese proceso de selección sea un proceso claro, transparente, eficaz, con el que la sociedad esté tranquila de que tiene a las mejores personas. Neste outro grupo de trabalho, os representantes debateram a avaliação da qualidade e o desempenho dos magistrados nos países membros da cúpula ibero-americana. Juan Martínez Moya, membro do Conselho Geral do Poder Judiciário da Espanha, acredita que a troca de experiências contribuirá para fortalecer institucionalmente a justiça. Establecer un poder judicial independiente y eficiente
y compartir experiencias entre los países en materia de sistemas del Poder Judicial. Já o terceiro grupo de trabalho compartilhou os regimes disciplinares dos magistrados. Hétero Armando Medina Marim, coordenador da Cumbre Judicial Ibero-Americana, falou que os integrantes desenvolveram um questionário para gerar um modelo de atuação entre os países membros da cúpula. Cada país tiene sus propias especialidades, especificaciones y fundamentalmente en ese respeto a esas garantías fundamentales en ese régimen disciplinario, lo cual viene pues a lograr esa implementación efectiva de una carrera judicial a nivel de Iberoamérica fuerte y robusta. Os avanços tecnológicos na prestação judicial foi o tema abordado no quarto grupo de trabalho. A inteligência artificial foi associada nos direitos fundamentais, nos valores da justiça e no controle da segurança cibernética. É o que conta Luiz Ignácio Vicunha Nicolás, advogado sênior do Conselho Geral do Poder Judicial y director del Centro de Documentación Judicial de España. Incide en la toma de decisiones judiciales y ese es lo que estamos estudiando en este proyecto, sobre todo para marcar cuál es el camino y el campo de juego que cuando se aplica inteligencia artificial en justicia, es decir, que esté basado en los derechos fundamentales, en los valores de la justicia, en el control de sesgos, en los sistemas de calidad de los sistemas, en la ciberseguridad, pero sobre todo en el respeto a los derechos fundamentales y a los valores de la justicia. No próximo bloco, Justiça de Mato Grosso faz parceria com escolas para reduzir a evasão de alunos no estado. Voltamos já. Todo mundo tem muitas dúvidas em relação à utilização das urnas eletrônicas, em relação à sua confiabilidade, lisura e imparcialidade nas eleições. É importante que se saiba de antemão que o eleitor hoje ele pode procurar o TSE e perguntar sobre essa segurança digital da urna eletrônica e ser esclarecido disso, assim como os outros órgãos são, a OAB, o Ministério Público e os partidos e coligações que volta e meia pedem esses testes, que esses testes sejam realizados de maneira pública. As rodovias ainda são o principal meio de escoamento de grãos no Brasil. Mas diante dos problemas do modal rodoviário, a ferrovia pode dar mais agilidade ao agronegócio, diminuir riscos e o custo do frete. O problema é que a construção de uma ferrovia provoca impactos socioambientais que afetam as populações indígenas que precisam ser ouvidas antes. Uma decisão da Justiça quer garantir esse direito. A Ferrogrão é um dos projetos mais discutidos nesse contexto desde 2017. A proposta é ligar Sinop, em Mato Grosso, ao porto de Miritituba, no Pará, para escoar safras. Mas nem tudo é simples. A etapa das consultas sobre a viabilidade socioambiental do empreendimento é uma condição prévia e obrigatória. E, de acordo com a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, devem ser consultados, inclusive, os povos indígenas que venham a ser afetados. Na ação, o Ministério Público Federal questiona a Fundação Nacional do Índio, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, a União e o consórcio de empresas, Estação da Luz Participações. Na decisão, o juiz federal Marcelo Garcia Vieira aponta 4 violações específicas. A inexistência de consulta às comunidades que a ANTT admite que serão impactadas. O fato de o governo federal ter considerado liderança indígena uma pessoa que, confessadamente, não tinha autoridade ou representatividade. A realização de reunião sem qualquer consideração da cultura indígena em local fora dos territórios indígenas e sem a mediação de tradutores culturais. O suposto cumprimento da Convenção 169, de acordo com a interpretação autônoma da União, em contrariedade à jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Segundo o magistrado, a maior prova do descumprimento das regras da Convenção 169 é essa interpretação autônoma. Ele afirmou que os documentos apresentados pela União e pela ANTT no processo indicam apenas protocolos de intenções para tentar iludir, como se o projeto de traçado da Ferrogrão não devesse ser submetido à consulta e consentimento dos povos indígenas afetados.
A União chegou a alegar que a Justiça não poderia ter atendido à urgência dos pedidos do MPF, mas o juiz federal destacou que é justamente na fase de concepção de projeto e nos estudos de viabilidade que devem ser cumpridos os direitos fundamentais indígenas. A Justiça de Mato Grosso fez uma parceria com escolas para reduzir a evasão de alunos no estado. Evasão. Talvez o maior inimigo da educação e um dos maiores aliados da pobreza, da miséria, do subdesenvolvimento e, por tabela, da criminalidade, do tráfico e uso de drogas. Neste sentido, manter a criança ou adolescente em sala de aula é evitar todos estes males e investir em um futuro melhor para estes jovens e para o país. E é justamente nisso, no enfrentamento à evasão escolar, que a Comissão Especial sobre Drogas Ilícitas do Poder Judiciário vem trabalhando em parceria com escolas, como a Senador Darcy Ribeiro, escola municipal situada no Jardim Industriário, bairro Operário e periférico da capital, Cuiabá. O objetivo da comissão nas escolas é fazer com que os alunos, os estudantes, tenham prazer em estudar e assim sintam vontade de ir para a escola todos os dias e assim também ficarem longe das drogas e dos descaminhos aos quais a evasão escolar pode levar. E a estratégia adotada para isso é a instalação das salas atrativas. É preciso mostrar aos professores eles não resolver problemas, mas identificar problemas. Uma criança que apresenta uma mudança de comportamento. Então, para que os professores fiquem de olho para ver o que está causando essa mudança de comportamento. Às vezes a criança apresenta um problema de dentição, sequer consegue se alimentar direito com dor. É preciso que faça esse tratamento nessa criança. Então são diversos fatores que você vai identificando e cuidando. Aí você tem que oferecer atrações para essa criança. Você cria uma sala de computação. Junto com o material pedagógico, você pode ter um material recreativo, em que a criança sinta prazer. De repente ela está aprendendo, brincando. E foi justamente trabalhando no controle da evasão escolar que professores e a direção da escola notaram um caso em especial. Um aluno de 13 anos estava com muitas faltas já no primeiro bimestre e as notas cada vez mais no vermelho, e resolveram checar as causas. Eu pude perceber essa carência afetiva que ele tinha em sala de aula, né? Não só com a aprendizagem, mas também uma carência de atenção. Ele pedia socorro para ter uma conversa, né? Ele se abriu, né? Ele chorou pra gente, disse que estava com problemas familiares, né? Solicitamos ajuda para o diretor da escola, chegamos até ele e falamos: ó, diretor, a gente precisa muito atender esse estudante, precisamos buscar recursos, né? Buscar ajuda, apoio, né? Externo, para que possamos atender esse estudante. Esse projeto não é só identificar as faltas, mas por quê, qual é a necessidade. A equipe gestora às vezes se dirige sim ao local da sua residência, às vezes a gente pede ou conta com o apoio do Conselho Tutelar aqui da região, que é do Pedra 90, que eles buscam junto com nós essas situações. E nesse levantamento, como a equipe gestora se dispôs para ir no local da família, que foi encontrando essa necessidade, uma assistência social para essa família. E a partir daí, Judiciário e escola trabalharam para resolver o problema e trazer o jovem de volta para o banco escolar. Ele agora já consegue acompanhar as aulas e as notas voltaram à normalidade. Eu estou bem na escola, eu gosto mais da educação física, para jogar bola. Eu gosto de matemática, que eu dou mais bem agora, e inglês também. Eu sou um bom aluno. O desafio agora é fazer com que esta estratégia alcance o maior número possível de escolas. Essa é uma questão que tem que ser resolvida por toda a sociedade. Ela não é exclusiva do Poder Judiciário. Todos os segmentos sociais devem estar envolvidos. O nosso objetivo, estamos começando com 2 escolas em Cuiabá, é de mostrar resultados para que seja adotado como modelos mesmo. Se não tivesse um apoio também do Judiciário, a gente não conseguiria atingir isso. Então esses trabalhos cotidianos, junto com essa parceria, que está conseguindo fazer melhores os nossos alunos virarem cidadãos, e eles também estão gostando da escola. A escola se torna um ambiente prazeroso. E uma última notícia. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, restabeleceu os efeitos do decreto que reduzia as alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, dos produtos fabricados na Zona Franca de Manaus.
A decisão leva em conta uma norma posterior que restabeleceu as alíquotas para 109 produtos fabricados da Zona Franca, o que fez com que mais de 97% do faturamento local fossem preservados. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Um bom fim de semana para você. Até segunda.